Buenos dias, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Emuná, tenha fé, pois Deus é bueno em todo tempo Deus é bueno. Vamos alabar, vamos glorificar a Deus. Bem-vindo, bem-vinda a nosso serviço de celebração. De Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Aleluia. Que Deus rompa as cadenas de los problemas, de situações adversas, sofrimentos e dolores. Que Deus pueda levantar tu vida e hacerte vencedor, uma vencedora em Cristo Jesus. Ponga-te de pé e alaba a Deus nesta manhã. Cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper. Meu irmão, minha irmã, estamos em oração. Eu quisiera que você prepare o aceite da Santa Unção. O aceite da Santa Unção é para consagrar no alto de tua cabeça, tus manos, tus pés. E todos os dias, aqui mesmo, por nosso canal, eu tenho um devocional diário, 5 minutos com Deus, onde nós oramos e estamos estudando o livro do profeta Isaías. Aleluia. Glória a Deus. Alce as mãos ao céu e glorifica a Deus, ao Senhor. Ele está rompendo as cadenas de tua vida. Diga glórias ao Senhor. Diga glórias a Deus. Que alabamos, Senhor. Bendito eres tu, Padre, que sempre nos conduce de vitória em vitória, de glória em glória, de fé em fé. Assim, Deus, estamos ao pé do canhão, estamos listos para a batalha, Senhor. Não queremos resbalar e cair, não queremos ser débeis ou derrotados. Canta, igreja, se você crê que há poder em Cristo, cante. Há poder em nome de Cristo. Há poder em nome de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Aleluia. Está caindo das cadenas da tua vida. Mis hermanos, mis hermanas, tomem uma botella de água que nós vamos pedir a Deus que esta água seja refrigério para nossas vidas e para nossas almas também. Eu quero dizer a los hermanos que nós vamos estar entrando em oração. Dentro em breve vamos estar orando e clamando a Deus por tua vida. Amém? Glória a Deus. Deus está à frente de nossas batalhas
e de nossos problemas. Quero mandar saludos especiais a toda a congregação de Cristo que estão reunidos nesta manhã. As igrejas, a igreja Assembleia de Deus, acá de Austin, Texas, onde estivemos na semana passada, um serviço muito bendecido. Bendições ao pastor Daniel e toda a gente aí. Também quero mandar saludo a outro pastor Daniel, que é da Assembleia de Deus de Sacramento, Califórnia, onde em setembro estarei aí visitando a igreja Assembleia de Deus. A la célula da irmã Adriana Cruz, allá em Sacramento, na célula de Ministérios Adoração, onde todo mês de setembro, então, daqui a um mês e meio, eu estarei todos os domingos predicando em la igreja Ministérios Adoração. Amém? Bendições a todos allá de Sacramento. Preparem-se em ajunas, em oração, para que Deus pueda operar e revelar-se grandemente em nossas vidas. Nós vamos orar. Tome o aceite a hora da Santa Unção e nós vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Senhor, nosso Deus, que estenda suas mãos sobre nós. Aqui está o aceite. Você unge assim na cabeça, na palma das mãos, e depois você unge a planta de seus pés, para podermos clamar a Deus vivo, a Deus poderoso, a Deus que cura, a Deus que sana, a Deus que libera. Como é explicado na oração, existe em 4 partes. Primeiro, adoramos a Deus. Depois, ponemos nossa vida pedindo perdão, nossos pecados, nossos falhos. Depois, em terceiro lugar, pedimos nossas petições. E por último, em quarto lugar, agradecemos a Deus. Vamos fazer isso? Se você tem alguém enfermo, com problemas, depois você põe aí no chat, escreve os nomes, faça as petições, que nós seguiremos orando durante toda a semana de devocional. Padre querido, Padre amado, em nome de nosso Senhor, Salvador, poderoso Jesucristo, que é o último, princípio e final, o primeiro e o último, o único que tem em suas mãos as chaves de Davi, que abre e ninguno cierra, e cerrando ele, nadie pode abrir. Oh, aleluia! Oh Deus de la glória, Deus de la vitória, alabamos a tu nome, enaltecemos, exaltamos a tu nome no mais alto, hosana em nas alturas, glorificado entre as estrelas do céu, entronizado entre ángeles, arcángeles, querubines e serafines. Assim tu eres, Deus. E nós outros, seres humanos falhos, llenos
de errores. Em vezes nos avergonzamos de chegarem ante tu presença, porque o Senhor, sendo um Deus tão grande, tão poderoso, e nós outros tão pequenos, meu Pai, mas logo tu palavra chega a nosso coração, que mesmo o Senhor, sendo grande, mas o Senhor aún assim mira hacia nós outros. Como disse tu palavra, eu habito em lo alto e santíssimo lugar, mas também estou en el meio de los sofridos, de los amargurados de coração. Como disse nos evangelhos, que quando o Senhor se acercava da multidão, o Senhor era movido de compaixão. Então, o Senhor nos sanava, liberava e benecia. Mas mesmo assim, ó Deus, nós outros reconhecemos ante tu grandeza nesta manhã de domingo, que somos falhos, Senhor. Pecamos todo o tempo, seja com palavras, atitudes, pensamentos, sentimentos, Senhor. E isso prova, Padre, quanto que nós outros necessitamos de Ti, meu Padre, para trazer Tu misericórdia, redenção. Hoje vamos falar sobre redenção completa. É quando Cristo nos redime allá na cruz, levando nossos errores, nossos cargos. E nós outros venimos aqui humildemente pedir que, ó Deus, aceita nossa petição. Apresentamos ante Ti agora nossa necessidade, problemas aqui, neste momento, eu apresento a vida de aqueles que estão enfermos, e neste momento sofrendo com a enfermidade, ou que têm um familiar, um ente querido que está, meu Deus, sendo atacado por problemas do coração, nos riñones, hígado, no peito, pulmão. Oh Deus Padre, eu creio que na cruz o Senhor já nos sanou, meu Padre. Hermano, hermana, creia que na cruz Jesucristo já te sanou. E recebe nesta manhã, por la autoridade e poder de Cristo, sanidade para tu corpo, tu alma, tu espírito, que tus chagas sejam descidas, tus heridas sejam sanadas. Agora, hermano, hermana, você que está carregando um jugo, uma carga muito pesada de problemas, que te han causado desesperação, você anda agotado, nerviosa, para cá, para allá, preocupando-se. O apóstolo Pedro disse: echad sobre ele todas vuestras cargas, porque ele tiene cuidado de vosotros. Echa tu carga, mamá, usted esposa, marido, hijo, padre, echa tus cargas agora a Cristo. Porque quando ele levava a cruz, não era o peso da cruz, o madeiro em si mesmo, eram as cargas de nós outros. Ele já carregou nossas cargas, já levou sobre ele o peso de nosso sofrimento, de nosso dolor, a culpa de nossos pecados. Deixa que o Senhor venga sarar-te agora. Sana-me, Deus, a tu pueblo. Rompe las cadenas de las obras, de las huestes de demonios. Em nome de Jesus, echamos para fora a
ahora de tu vida todo el mal. Los demonios salen, tristeza para afuera, miséria, desgraça, sofrimento. Diga, sai de minha vida. Pero diga com valor, diga, sai em nome de Jesus. Porque Cristo nos deu autoridade de em su nome echarmos fora os demônios. Diga, estou sanado, livre e bendecida para a glória de Deus. Agora agradeça a Deus. Graças Cristo, graças Jesus, graças Senhor de la glória, oh Deus de las vitórias. Eu te agradeço, meu Padre, porque has sido bueno para com nós, mesmo quando nós não merecemos nada. Aún assim, o Senhor nos ama, que se ha entregado em la cruz para salvar. Graças por la cruz, por tu sangre que perdona nossos falhos, por o Espírito de Deus que nos dá fuerza para vencer. Hermano, hermana, levanta as manos, recibe o Espírito de Deus em tu vida. Agora recibe unção, poder, vitória. Que todas as cargas, peso, tristeza, amargura para fora de tu vida, e que entre gozo, com seus olhos cerrados, sinta a paz de Cristo em tu coração. Padre, que esta água seja refrigério para nossas vidas. Aleluia. Sacia, Deus, a sede de tu pueblo. Eu oro e agradeço em nome do Padre, em nome do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Se você é diezmista da casa do Senhor, que estão nos diezmos, aí nas células, a gente seja fiel, porque o que é do Senhor pertence ao Senhor. Temos que ser agradecidos. O hecho de dar ofrendas ou dar diezmos não é para dar para receber mais, não é câmbio, não é assim, não é negócio, não é comércio. Mas é assim, pastor, que as igrejas mas não são igrejas tampouco, são sectas, são coisas do demônio, de falsos profetas. Quando nós damos, devemos dar com alegria, em agradecimento. Eu dou meus dízimos, minhas ofrendas, porque a Deus pertence em primeiro lugar. Em segundo, eu agradeço por me estar guardando, protegendo, livrando, dando saúde, dando paz, dando palavra. Quantas palavras o Senhor nos ha dado, fortalecimento de espírito. Então, agradeça a Deus. Padre, recebe agora, em nome de Jesus, nossas ofrendas e diezmos, que é parte de nossa adoração. Quando nós estamos apresentando diezmos e ofrendas, estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Glorifica o nome de tu Hijo, Jesus Cristo, nesta manhã. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Lo de la célula, de las casas, para sentar-se. Eu vou trazer o mensagem de Deus, a palavra preciosa de Cristo em esta manhã. Abra a Bíblia na Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. O mensagem de hoje é redenção completa. Redenção, que significa
redención. El título redentor proporciona ideas similares a redimir. Redimir significa comprar ou volver a comprar. Como assunto legal, a propriedade se redime pagando as hipotecas ou outros gravenes sobre ela. Então, por exemplo, eu tenho uma casa, verdade? Eu tenho a hipoteca da casa. A hipoteca disse que o título de propriedade da casa está no banco. O banco la comprou e se está vendendo para mim. Eu digo que a casa é minha. Estou vivendo na casa, pero de hechos não. Aún pertence ao banco. Quando eu termine de pagar o que devo, vou redimir, ou seja, resgatar a hipoteca. O título da propriedade passa a ser meu. Então, Cristo Jesus foi o que ele hecho na cruz. Estávamos nós outros perdidos nas manos del mal, do inferno, e havia uma deuda que tinha que ser paga. Jesus Cristo foi, nos redimiu, nos resgatou com o pagamento de seu sangue. E no dicionário bíblico define redenção como a ação de salvar ou ser salvado do pecado, do erro e do mal. A ação de recobrar, tomar possessão de algo a câmbio de pago ou saldar uma deuda. Jesus Cristo saldou minha deuda. Diga isso. Saldar, que é isso, pastor? É o mesmo que pagar. Jesus Cristo pagou, saldou minha deuda. Romanos 5:8 diz assim: pero Deus demonstra seu amor por nós outros en esto, em que sendo aún pecadores, Cristo morreu por nós outros, puesto que agora hemos sido justificados por su sangre, quanto mais seremos salvos de la ira de Deus por meio de ele. Porque se sendo inimigos de Deus, fuimos reconciliados com ele por la muerte de su Hijo, quanto mais, estando reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não só existe assim, senão também nos gloriamos em Deus, por el Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, por quem hemos recebido agora reconciliação. Padre, graças por estar em nosso meio nesta manhã e conduzir este mensagem, revelando por meio do Espírito Santo a cada coração. Agora, dá-nos sabedoria e principalmente discernimento espiritual, para que podamos compreender e entender esta palavra, este mensagem. Ele diz aqui, ele especifica em Romanos 5:8 que foi a obra de redenção, que nós outros que estávamos muertos em nossos pecados, o amor de Jesus, de Deus, foi demonstrado para justificar-nos por meio de seu sangue. Então, através de seu sangue, fomos salvos da ira de Deus, que é a condenação do pecado através da morte. A morte é o pago do pecado, o salário do pecado é a morte. Porque nós outros, quando vivimos
no pecado, somos inimigos de Deus. E como inimigos de Deus, estamos bajo a ira da morte. Por isso, tenha muito cuidado. Você que anda para cá, anda para allá, um rato você anda com Deus, daqui a pouco você se desvia e anda em pós das coisas deste mundo. Quando você sai para o mundo, você dá as espaldas para Deus e se torna inimigo de Deus. E os inimigos de Deus estão bajo a condenação da morte. Mas Paulo disse: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então venga e permaneça em Cristo Jesus, porque aí há reconciliação por meio da morte de Cristo. Cristo allá, com sua morte, nos ha reconciliado com Deus. Porque inimigos, é dizer que não se chamam, mas agora somos amigos de Deus. Mas que amigos somos hijos de Deus. Tudo isso porque Cristo nos ha reconciliado com Deus. Fomos salvos, fomos redimidos por Ele. Essa é uma redenção da maldição do pecado. A eliminação total da maldição por parte de Cristo. É um ponto muito forte, mas ao mesmo tempo passado por alto por muitas pessoas. Esse ouvido parece de lo que hizo Cristo. E mesmo sendo redimidos, eles saem para fora. É como uma oveja que estava perdida e vem o pastor e la traz e la põe aí com as outras ovelhas, onde há comida, alimento, onde há tratamento, há segurança. Mas a ovelha sai volando, se escapa, verdade? Se escapa. Mas quando você se escapa, você perde tudo o que está aí com o pastor, com Jesus, com o Senhor. Mira, a bendição divina é um sentido mais completo. Sua bendição redentora não poderia estar sobre nós outros nenhum pontico de maldição por causa do pecado. Isso muita gente não entende. Pastor, como é isso? Eu continuo pecando, continuo errando, mas eu estou redimido por Cristo? Sim, porque quando Cristo ele te redime, ele nos traz para debaixo de suas alas, e aí estamos protegidos. E mesmo que você cometa um erro aqui ou outro aí, mas você logo confessa, Cristo quita a maldição do pecado, porque você está debaixo de redenção. Porque a redenção elimina algo pior que o pecado que você cometeu. Como assim, pastor? Não entendo. A eliminação da culpa do pecado. Porque quando estamos errados, estamos desviando de Deus, porque nos sentimos culpados. Acorda quando você era menino, era pequeno, e você venia com sua mamá, seu papá, e eles desconfiavam que você havia feito algo malo. E aí mamá ou papá dizia: vamos, dilo luego, porque você hizo algo. Mira tu cara, verdade? E você já queria como disfarçar, mas não podia. Então você se sentia apenado, com medo também de ser castigado. E mientras você não descia no que havia feito, escondia, algo caía mal a seu coração. Isso é a culpa do pecado. Pior que quando você esconde algo de papá, de mamá, eles não sabem, desconfiam, mas não sabem. Pero Deus sim sabe. Você nunca poderá esconder nada dele. Então, meu irmão,
la redención es necesaria. Porque la redención te va a quitar de encima esta culpa que inclina, que revoca tu alma hasta el suelo, el polvo. ¿Verdad? La persona cuando anda sintiéndose culpable por algo que habló, que pensó, que ha hecho, es un peso, una carga muy fea. Entonces, Cristo nos redime de esta carga. Quando a vida se põe difícil, tendemos a dizer que necessitamos um descanso. Estamos cansados, agotados. Na verdade, sin embargo, o que realmente necessitamos é redenção. Rendir-nos a Cristo e dizer: ó Deus, Cristo de la glória, já não puedo, não suporto, é muito mais que eu, não puedo enfrentar esta situação. A redenção de Cristo nos exime de este revoltón, nos libera deste peso aplastante. A justiça de Cristo revocou a maldição da lei. Sua expiação cancela a culpa do pecado. Por isso que disse que Cristo é o Cordeiro expiatório. Por quê? Porque antes, na lei de Moisés, para que a pessoa fosse perdonada, ela tinha que sacrificar um cordeiro. Então, o cordeiro expiava os pecados. O que quer dizer isso, pastor? Ou seja, a culpa da pessoa se echava ao cordeiro. E quando se degollava, sacrificava aquele cordeiro, a morte daquele cordeiro levava os pecados de um e um, se sentia perdonado. Só que tinha que estar sempre sacrificando o cordeiro. Por isso que Jesus Cristo vino, como disse Hebreus 9, de uma vez por todas para livrar-nos do pecado. Não é ser o que estas falsas igrejas fazem aí, que levam as pessoas a andar volvendo a sacrificar, assim como haciam os judios, e não podiam livrar-se. Pessoas assim sempre serão escravas destas igrejas, desses falsos sacrifícios. Meu irmão, minha irmã, o sacrifício ha hecho Jesus já por nós. E nós não temos que fazer nada assim. O sacrifício que nos toca é de viver na vida reta. E isso é um grande sacrifício. Não é fácil. Todos os dias estamos lutando em contra de nós mesmos, de nossos quereres, de nossos desejos malos, pensamentos, verdade? Então tem que entregar a vida a Deus em oração, sacrifício de oração. Oração é um sacrifício. Você aparta aí 1 hora de oração, não é esta oração que a gente acha aí de resita, que ora, Deus bendice, você vai trabalhar, aí à noite antes de dormir, Jesus, isso é oração, igreja. Oração é você apagar teléfono, celular, televisão e pôr uma canção, alabança de adoração. E aí você queda 1 hora aí, Senhor, bendice, Senhor, bem, aí você canta, depois você vuelve, ó Deus, vem com a tua presença. Isso que talvez está faltando a você. Por isso, quizás que você ha enfrentado muita debilidade e dificuldades para afrontar, para lidiar com seus problemas. Você se sente débil porque falta isso. Consagração, sacrifício de oração, sacrificar ajunas. Quando uma pessoa passa horas sem comer, sacrificando o seu corpo para Cristo. Isso traz resultados espirituais, de engrandecimento, de fortalecimento espiritual. E outros sacrifícios que temos que fazer espiritualmente, não para homens, não para igrejas, para Deus. Agora eu vou falar aqui
alguns versículos da Bíblia que habla da redenção de Cristo, que nos exime de este revoltão de sofrimento e que nos libera deste peso da culpa do pecado. Em Salmo 130, versículo 8, Salmo 130, versículo 8 diz assim: e ele redimirá a Israel de todas suas iniquidades. Também o Senhor declarou em Isaías capítulo 42, versículo 22. Isaías 44, versículo 22. Eu disse 42, é verdade? Isaías 44, 22. Yo deshice como na nube tus rebeliones, e como na nube tus pecados. Vuélvete a mim, porque eu te he redimido. Como na nuvem, você vê que às vezes na nuvem está no céu, e daqui a pouco se deshace, se desaparece. Assim, Cristo Jesus redimiu nossa vida. Fomos redimidos e foi deshecho as rebeliões e o pecado de nossa vida. A redenção, meu irmão, já ha sido realizada por Cristo, pero aún não está completa. Não, pastor, não, porque falta nós outros, falta nossa parte, verdade? Temos que buscar a redenção, que é a promessa de Deus, para liberar-nos do poder do mal e da presença do pecado. A redenção, na verdade, está realizada, pero não completa, porque necessitamos agora fazer nossa parte, que é uma entrega total aos pés de Jesucristo em la cruz, em la salvação. Amém. A redenção é a reversão da caída. Reversão é volver atrás. Como é isso, pastor? Você que maneja, verdade? Você está manejando para frente. Mas se você põe o gear em reverse, para trás, o carro começa a andar para trás. A redenção é isso. Nós outros caímos juntamente com Adão. Quando Adão caiu em pecado e desobediência a Deus, ele sai da presença de Deus. Se acorda? Em Gênesis disse que ele foi expulsado do paraíso e Deus puso 2 ángeles com espadas de fogo para que ele não pudesse volver. E aí, o ser humano só está caindo, verdade? O ser humano só vai de pior em pior. Você vê a vida da pessoa, até hoje melhora um pouquinho e começa de caída. Até os cristianos, aqueles que conhecem a palavra de Deus, que estão na fé que é Jesus Cristo, que não sei o que, daqui a pouco estão de caída. Então, se Cristo quer trazer-nos de reverso, volver à presença e aos braços de Deus. Ele disse em Efésios 2:4 que esta reversão significa que os que estavam espiritualmente mortos são vivificados. A gente que está morta espiritualmente, decaída, destruída, destroçada espiritualmente, é resgatada, redimida por Cristo e recebe em vida. E disse em 1 de João 3:1, 1 de João 3:1, e os que eram hijos de la ira, agora são hijos de Deus. Hijos de la ira, do pecado, da destruição. Jesus redime, traz de reverso para Deus, e você é hecho hijos de Deus. Em Salmo 130, versículo 7, Salmo 130, versículo 7 diz: esta é
la abundante redención por vista por nuestro amoroso Dios. E esta redenção, este pago que foi hecho por Cristo, porque Ele tinha que pagar, não era que fuera aí, eu sou filho de Deus, dá-me para trás a los hijos que estão perdidos. Não, tem que pagar. É como a hipoteca. Cada número do banco. E mientras que eu não pago, não posso resgatá-la. Não puedo. O banco la retiene. Satanás, las tinieblas, el pecado, nos tenía nosotros todos retenidos ahí, en la confusión del mal. Jesús llega ahí, mas entonces tenía que pagar, pero no tiene precio el alma. Nem todo o ouro, plata poderiam pagar. Aí diz aqui, em 1 de Pedro 1:18, não pago, esta redenção não vem por meio de coisas corruptíveis como a prata e o ouro. 1 de Pedro 1:18. Essa gente que está aí nesses evangelhos de prosperidade, correndo detrás de bendições, pensam que podem comprar a redenção de Deus, de Cristo, através de coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Ou seja, dinheiro não vai comprar. Porque Efésios 1:17 diz assim: porque em Cristo temos redenção por meio de su sangue, o perdão de pecados segundo as riquezas de sua graça. Então, se Cristo não pagou com ouro e prata, Cristo pagou com seu sangue e nos redimiu com sua graça. Então, não adianta. Então, como que eu recebo a redenção? Rendindo-te a Ele. Rinda-se. É assim. Eu me rindo a Ele. Verdade? Não tem a canção? Eu me entrego a Ele. Outras traduções dizem: eu me rindo a Ele. Eu me rindo a Ele. Então, rinda-se, entrega-se a Deus. E Ele, então, te aceitará e te ajudará. Meu irmão, se nos arrepentimos, podemos ser perdonados de nossos pecados. Havendo sido pagado o preço por nosso Redentor. Esta é a boa notícia, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23 disse: pero Cristo nos dá redenção, porque já pagou. Eu quero que você pense durante essa semana assim. Pense. Estou completamente entregado a Jesus Redentor? Você está entregado completamente a Jesus Redentor? Talvez você diga: não, pastor, não estou. Então, tem que fazê-lo hoje. Entrega-te a la redenção completa de Cristo e você será salvo. Você recebe esta palavra? Cerra seus olhos, diga: eu recebo. E ore comigo. Ore comigo, diga: Senhor Deus, me entrego ao poder da expiação de Cristo, o sacrifício de Cristo. Nos arrepentimos e venimos a Ele, reconhecendo, Senhor, que só a sangre tuya, a sangre de Jesus é capaz de redimir-nos do pecado, do mal e da morte eterna. E assim poderemos receber todas as bendições e milagres que vêm através da cruz. Padre, hoje nos rendimos ante tus pés. Hoje nos entregamos, Senhor, delante do Senhor. Nos rendimos, meu Padre, a los pés de la cruz.
E sabemos, Senhor, que vamos sair de aqui hoje bendecidos, porque o Senhor nos ha revelado o grande plano de salvação, que foi quando Cristo descendeu dos céus, da glória do Padre, e vino e habitou entre nós, predicando o Evangelho, anunciando buenas nuevas de salvação, sanando os enfermos, liberando-los endemoniados, transformando vidas e corações, alimentando as multitudes, fazendo pescas maravilhosas. Mas o grande milagro, a grande obra, foi feita no final. Por isso que Deus é Deus esperto em finales. Deus se manifesta no mero final. Vemos isso quando os carros de Faraó veniam detrás de los israelitas e Moisés estendeu seu cajado. Deus abriu o mar rojo. Quando parecia que tudo estava perdido, Deus se manifestou no final e deu grande glória e livramento. Então, o Senhor Jesus Cristo deixou sua maior obra para o final, que foi a cruz, que para os que estavam aí parecia destruição, derrota total. O Hijo de Deus, o príncipe de la paz, morrendo aí na cruz. Mas chega o dia que sigue, o chamado sábado de aleluia, quando a pedra que sellava a tumba foi removida por ángeles, e os soldados que guardavam na porta da tumba, eles viram e testificaram que Jesus Cristo saiu de aí vivo. E ao terceiro dia, quando as mulheres, os discípulos foram ver o que passou, hallaram a tumba vazia, e Cristo apareceu e disse: por que buscar entre os mortos el que vive e não está aqui ressuscitado? Aí foi o final de Deus, foi maravilhoso, porque aí Cristo descendeu a las profundezas da terra, arrancou as chaves da vida e da morte e do inferno de la mano de Satanás, porque Cristo havia derrotado a morte. Cristo havia vencido a prisão do pecado, porque Ele pagou a redenção, havia redimido a seu povo, livrado das cadenas do mal, e nos ha hecho livres. Com sua morte morrimos nós para o pecado, e com sua ressurreição hemos ressuscitado todos nós para a vida eterna. Estamos vivos. Diga: eu ressuscitei de entre os mortos. Sim, meu Padre, eu estava morto. 40 anos atrás eu estava morto, e o Senhor me ressuscitou. Hoje vivo para ti. Hoje vivo para ti. El vivir é Cristo, Pablo disse. A morte é ganância e el vivir é Cristo. Quero viver para ti, Senhor. Diga isso, levanta as mãos. Quero viver para servir-te. Quero viver para agradar-te, Senhor. Quero viver para cumprir todos os propósitos
que tu tienes para mi vida. Cumpla tus propósitos, tu voluntad en mí, Señor. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, Señor. Amém. Gracias, Cristo. Gracias por essa palavra. Que palavra poderosa, meu irmão. Envía-la ahorita mesmo para a gente, porque a gente está necessitando isso. Que seus olhos sejam abertos e parem já de andar aí seguindo sectas, religiões e falso profeta enganador. Que Deus ajude através da predicação da palavra. Que Deus bendiga. Os irmãos do Sacramento, preparem-se. Mês de setembro estamos chegando aí, um mês com vocês vamos quedar. A gente da Florida, aguardem também, vamos chegar aí. Em nome de Jesus, que Deus bendiga a tua semana. Que te guarde, te livre e te ajude. Agora diga comigo: o amor do Padre, a graça e a paz do Hijo Jesucristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo nos bendiga, nos guarde e que conosco sempre esteja, desde agora e para sempre. Nós vamos de tu presença aqui, pero tu presença siga conosco allá. Amém? Não deixe a presença de Deus aqui, não. Siga com ela. Leve-las com você para onde quiera que você vá, porque o Senhor está conosco. Bendição. Bom domingo, boa semana.